É um privilégio e uma honra ter o Benning Libser ministrando com a gente hoje à noite. As I said, we met about 12 years ago. Como eu já disse, nós nos encontramos mais ou menos 12 anos atrás. And Jesus culture was in his heart back then. E Jesus Culture já estava no seu coração naquele tempo. He was a youth pastor at a church in Redding, California. Ele era um líder de jovens numa igreja em Redding, na Califórnia. And his youth group, we just had a vision for this generation. E aquele grupo de jovens tinha uma visão por essa geração. And he began to do a couple of conferences. E ele começou então a fazer algumas conferências. And they moved into arena events all over the earth. E eles acabaram indo para arenas e estádios por toda a terra. So Jesus culture has traveled to many nations. Então Jesus Culture já viajou por muitas nações, Declaring the mysteries of God. declarando os mistérios de Deus And fighting for this e generation. lutando por essa geração. And so Benny, come on up. Então, Benning, So pode vir. it's a pleasure to have him here. É um prazer tê-lo aqui. And he carries a message for this generation. Ele carrega uma mensagem por essa geração. And so thank you for coming, my friend. Obrigado por vir. May I bless you. Thank you, thank you. Hey, good evening, everybody. Boa noite a todos. It's this thing, that's heavy. Pesado pra Wow. caramba. There we go. It's a real honor to be here in Brazil. É uma honra muito grande para mim estar aqui no Brasil. We have just been so encouraged by what God's doing in this nation, Nós the nos hunger sentimos muito encorajados com aquilo que Deus está fazendo nessa nação. and the hunger that we're encountering here. E a fome que a gente tem encontrado por todos os lugares que a gente visita. This is our fifth city we're in, Essa é a quinta cidade que nós estamos visitando. and I am convinced hope is alive and well in this E nation. eu estou convencido de que a esperança existe e está aqui nessa nação. I've been looking forward to tonight, Eu estou com muita expectativa para hoje à noite. and it's a real honor to be with people that we love, Dwayne and Jennifer. E é uma honra estar aqui com pessoas que a gente ama, o Dwayne e a Jennifer. I know, that was a dramatic pause. Foi uma pausa dramática. And of course, it's always good to be with one of my preaching heroes. E também é muito bom estar com um dos meus pregadores, meus heróis da pregação. Hey, if you have your Bibles tonight, get them out. Bible Se você tiver aí com a apps. sua Bíblia, pega aí a sua Bíblia. Whatever you have that has the Word of God on it, get it out. Então pega aí a palavra de Deus, tira ela para fora. This is not my sermon tonight, but let me say this. Não é o meu sermão agora, o que eu vou falar, mas eu quero dizer o seguinte. It is critical that you get in the Word of God. É crítico que você entre na palavra de Deus. One of my concerns with this generation Uma das minhas maiores preocupações com essa geração is that we're not rooted in the Word of é God, que nós não estamos nos enraizando na palavra de Deus. and that our default mode is not asking the question, what does the Bible say about this? E a gente não está perguntando a pergunta de o que será que a Bíblia está falando a esse respeito. The mandate on your life is to lead in nations. O mandato sobre a sua vida é liderar nações. But you will have no idea where to go if you're not rooted in the Word. Mas você não terá ideia de onde ir se você não estiver enraizado na palavra. Too many of our generation are being led by their feelings Muitos das nossas gerações têm sido liderados pelos seus próprios sentimentos, rather than by the Word of God. mais do que a palavra de Deus. Truth is not found in your feelings. A verdade ela não é encontrada no seu sentimento. Your feelings are irrelevant when it comes to truth. Os seus sentimentos são irrelevantes quando se trata da verdade. Truth is found in the Word of God. A verdade ela é encontrada na palavra de Deus. So make sure you're in it, amen? Então, se certifique de que você está na palavra. 2 Kings chapter 9. Segundo Reis, capítulo 9. Let me set this story up. Elijah has gone to heaven. Então, eu quero só colocar o pano de fundo aqui. Elias, então, ele já foi para o céu. Before he left, he anointed a successor, Elisha, E antes dele ir embora, ele ungiu o seu sucessor, o Eliseu. and he anointed a man, a captain of the army, as king, E ele ungiu um homem, um capitão da guarda, como rei, Jehu. o Jeú. Jezebel was still in the land. Jezabel ainda estava na terra, She was still in control ela ainda estava no controle, of both the king of Israel and the king of Judah. tanto no reinado de Israel como de Judá. So Elijah's gone to heaven. Então Elias já está no céu, Elisha, his successor, had started like a school of ministry, Eliseu, o sucessor dele, começou como se fosse uma escola de ministério, a school of these prophets. uma escola de profetas. And Jehu had not taken his place as king. E Jeú ainda não tinha assumido a sua posição como rei.
Jehu is in a city called Ramoth Gilead. O Jeú está numa cidade chamada Ramá Gileade. Jezebel is in a city called Jezreel. E Jezabel está numa cidade chamada Jezrael. This is where we find the story. Então aqui que a gente vai começar a história. 2 Kings chapter 9. Segundo Reis, capítulo 9. Do you have your Bibles? Você está com a sua Bíblia aí? You got your Bible apps? Então pega o seu aplicativo de Bíblia. Can I see them? Deixa eu ver seu aplicativo aí. I don't care what you read the Word of God on, just read Eu it. não That's me all I care importo about. aonde você lê a palavra de Deus. Simplesmente só leia a palavra de Deus. 2 Kings chapter 9, let's read it. Segunda Reis, capítulo 9. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: ponha a capa por dentro do cinto, pegue este frasco de óleo e vá a Ramote Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Dirija-se a ele e leve-o para um quarto, longe dos seus companheiros. Depois pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu o estou ungindo rei sobre Israel. Em seguida abra a porta e fuja sem demora. Então o jovem profeta foi a Ramote Gileade e ao chegar encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: trago uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Ele respondeu: para ti, comandante. Jeú levantou-se e entrou na casa. Então o jovem profeta derramou o óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o estou ungindo rei de Israel, o povo do Senhor. Você dará fim à família de Acabe, seu senhor, e assim eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos os de sexo masculino de sua família em Israel, seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías. E Jezabel será devorada por cães num terreno em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. The story goes on where Jehu comes out of this encounter in the inner room. Então chegou essa história onde Jeú ele estava lá numa sala do encontro. He gathers with some people. Então ele se reúne com algumas pessoas. They ride to Jezreel. Eles vão até Jezreel. Kill the king of Israel, kill the king of Judah. Mata o rei de Israel, mata o rei de Israel, mata o rei de Judá. And Jezebel is thrown down from the second story window. E a Jezabel ela é jogada da janela do segundo andar. And dies. E morre. And Jehu becomes king. E Jeú se torna então rei. And the nation shifts. E a nação inteira muda. Matthew 6, verse 6. Matthew chapter 6, Então verse abra 6. agora Mateus 6, versículo 6. This is what Jesus says. E aí Jesus diz o seguinte: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. There are defining moments that happen in our life that change the trajectory of our life. Existem momentos-chave nas nossas vidas que mudam a trajetória das nossas vidas. There are moments where we encounter the Lord in such a significant way, São momentos em que nós encontramos o Senhor de maneira tão significativa, where the Lord marks our life and changes everything. aonde o Senhor marca as nossas vidas e muda tudo. When I was 23 years old, I was youth pastoring, Quando eu tinha 23 anos de idade, eu era um pastor de jovens. and a man named Lou Engle came to our church. E um homem chamado Lou Engle veio para a nossa igreja, 1999. 1999. I had just begun to really hear and learn about revival through my pastor. Eu tinha acabado de começar a aprender a ouvir e viver a respeito do avivamento do meu pastor. I grew up in a church that I didn't even know what revival was. I'd never even heard of it. Eu cresci numa igreja onde a gente nem falava de avivamento, eu nem sabia o que era o avivamento. And then my pastor came to our church, Bill, E aí então esse pastor veio para o Lou Engle veio para o meu pastor Bill and began to tell stories of outpourings of the Holy Spirit and cities being saved and revivalists and signs and wonders. e começou a falar histórias a respeito do derramar do Espírito Santo, pessoas sendo salvas, sinais e maravilhas, o avivamento do Espírito Santo acontecendo. And my heart began to become alive and
It was almost as if I began to find out this is what I'm doing in the earth. E o meu coração começou a ser avivado naquele momento. É como se eu tivesse tido uma revelação de isso é o que eu quero fazer na terra. Shortly after that, when I was 23, Lou Engle came to our church on a Sunday night. E aí um pouco depois disso, quando eu já tinha 23, o Luengo voltou num culto de domingo na minha igreja. And he began to preach a message on being an intercessor for revival. E ele começou a pregar uma mensagem a respeito de ser um intercessor por avivamento. I remember sitting in the front row and just feeling like this fire beginning to burn inside of me as he was speaking. E eu lembro que eu estava lá na primeira fileira e eu comecei a sentir um fogo queimando dentro de mim enquanto ele pregava. As he was talking, I just felt like I was about to come out of my skin. Enquanto ele falava, parecia que eu ia sair da minha própria pele. At the end of his message, he called forward all those that wanted to be intercessors for revival. E aí no final da mensagem ele fez um apelo e chamou todos aqueles que queriam ser intercessores para o avivamento. I remember as a 23-year-old, I rushed to the front of the stage and just laid on the Eu lembro steps. que com 23 anos de idade eu corri lá e derretei na frente do altar. And the Lord met me in a significant E o way. Senhor me encontrou de maneira significativa. Something gripped my heart for prayer that I'd never experienced before. Algo tomou conta do meu coração para a oração de maneira como eu nunca antes tinha experimentado. And the Lord called me to the inner room of prayer. E o Senhor me chamou para aquele lugar secreto de oração. Jehu found himself in a similar situation. Jeú, ele se encontra então numa situação semelhante. The nation of Israel was in a very dark time. A nação de Israel estava vivendo tempos de muitas It trevas. was a very discouraging, depressing, hopeless environment in the nation. Um momento de desencorajamento e falta de esperança e depressão muito grande nessa nação. Jezebel was influencing the land. A Jezabel, então, ela estava influenciando a terra. Idolatry, sexual immorality, violence. Idolatria, imoralidade sexual, violência por todo lado. It looked hopeless. E parecia que não existia esperança. But God was about to shift the entire story. Mas Deus estava prestes a mudar toda a história. God was about to show up in that nation. Deus estava prestes a aparecer naquela nação. He was about to turn everything. Ele estava prestes a mudar tudo. But the first thing that he did Mas a primeira coisa que ele fez, was he came and called a man ele foi e chamou um homem to separate to the inner room. para se separar para o quarto secreto. Elisha tells the son of the prophet, he says, listen, I have a message for Jehu, go Eliseu, find him. ele fala então para o filho do profeta: eu tenho uma mensagem para Jeú, vai lá e o encontre. But he said, before you give him that message, you must require that he separate himself to an inner room. Mas aí ele fala: antes de você dar a mensagem para ele, é necessário que você o pegue e o separe para um quarto separado. Jesus says that when you pray, go to the inner room. E Jesus, ele diz: quando você orar, vá para o seu quarto secreto. Whenever God intends to move in a nation, Todas as vezes que Deus ele pretende se mover numa nação, he first calls people to separate themselves to the inner room. primeiro ele chama as pessoas para se separarem para dentro desse quarto secreto. Because there is an anointing found in the inner room that you will receive nowhere else. Porque existe uma unção lá dentro do quarto secreto que você não receberia em nenhum outro lugar. When God intends to move in a nation, Quando Deus quer se mover numa nação, he does not anoint buildings ele não unge prédios, and he does not anoint methods. ele não unge métodos, He anoints people. ele unge pessoas. God flows through people. Deus, ele flui através das pessoas. So when his heart begins to be moved for a nation, Então, quando o coração dele começa a ser movido por toda uma nação, he begins to stir the hearts of people. ele começa então a instigar os corações das pessoas. The reason you're in this room right E o now, motivo pelo qual você está aqui agora because God has begun to stir your é heart. porque Deus começou a instigar o seu coração. You will find that the common testimony in this room Você vai encontrar que existia um testemunho comum aqui. is that there is a hunger in my heart that has been growing. É o fato de que existe uma fome no meu coração que constantemente cresce. God has been provoking my spirit. Deus tem provocado o meu espírito. He's been stirring something deep within me. Ele tem instigado algo lá dentro de mim. And the reason he's stirring you E o motivo pelo qual ele está te instigando is because he wants to anoint you. é porque ele quer te ungir.